Retornando aqui à parte 2 da nossa sequência sobre Utility One. Desta vez falarei do MPLS exatamente da forma como ele deve ser implementado no meu projeto lógico aqui desta demonstração. Preste atenção nos detalhes, tentarei revisar alguns fundamentos básicos sobre o MPLS para que você consiga absorver bem a minha ideia aqui. Vamos lá? Pois bem, resumiremos exatamente da onde eu deixei na parte 1 desta sequência. Agora falaremos do MPLS. Na verdade, faremos a verificação das configurações que eu já tenho aplicadas no meu ambiente e dissertarei, quando necessário, sobre o funcionamento do MPLS nessas circunstâncias. Temos que fazer o MPLS funcionar por diversas razões. Por exemplo, eu preciso implementar uma tecnologia que promova a segregação entre as 3 unidades de negócios de cada localidade. Entre diversas possibilidades, a que melhor se enquadra para o que eu quero fazer é o L3 VPN MPLS. Só que só vai funcionar se eu tiver uma rede MPLS para rodar. Porque a L3 VPN, na verdade, é uma combinação de algumas ferramentas, por exemplo, a VRF, que eu falarei um pouquinho da VRF no próximo vídeo. Tá? A VRF aqui, por exemplo, 3 VRFs nesse roteador. O VRF é o primeiro componente de uma L3 VPN. Eu preciso do BGP, especificamente para a família de endereços VPN V4. Vamos falar de IPv4 por enquanto, depois a gente coloca o IPv6 na fita, mas precisamos do BGP nessa família de endereços, que é a AF1 SAF 128, e precisamos também estabelecer alguma troca de roteamento entre o PE e o CE. Estes são os componentes necessários, especificamente para o L3 VPN, mas o funcionamento da transmissão dos pacotes através da rede só ocorrerá, só será bem sucedido se eu tiver uma arquitetura de label switch no core. Eu preciso de labels. Além daqueles labels de serviços da VPN, que porventura, ou fatalmente nesse caso, o BGP trocará entre os PEs, eu preciso de uma pilha de labels, na verdade, para que ocorra a comutação dos pacotes com base no roteamento recursivo. Coisa que eu explicarei na prática aqui. Moral da história, antes mesmo de eu ter meu BGP com VPN V4, minhas VRFs, essa coisa toda funcionando, eu tenho que ter um MPLS. E para que o MPLS funcione, eu preciso de um protocolo para isso. Esse protocolo é o LDP, Label Distribution Protocol. Mais precisamente, vizinhanças LDP entre os roteadores envolvidos. Por exemplo, o PE de Washington, a sua loopback terá uma seção LDP com o P de Washington. Aqui é um protocolo LDP. A seção será pelo protocolo TCP na porta 646. Isso será demonstrado aqui na prática. Então, cada roteador do meu ambiente, a loopback de cada roteador fechará uma vizinhança LDP com o roteador vizinho. É mandatório. Ah, Léo, mas é possível configurar o protocolo de transporte entre o endereço IP, o endereço IP de transporte de uma seção LDP para que não seja... É possível, em alguns projetos isso até acontece, mas não é o caso aqui. Eu tenho múltiplos caminhos entre os dois roteadores e o ideal é que eu faça isso pela interface loopback, ou usando as interfaces loopback. Então, aqui na Califórnia, a mesma coisa. Teremos aqui seções LDP, de acordo aqui. Obviamente, para finalizar aqui, aliás, não para finalizar ainda, né, mas também aqui na Flórida, eu tenho a vizinhança, ele sempre encosto no desenho aqui e acabo me enrolando. É um utilitário fraco para fazer o que eu quero, mas é o que temos no momento. Está aqui. E obviamente, a loopback do P de Flórida falando com o P de Califórnia, do P de Nova York fazendo também uma vizinhança com o P da Flórida, aqui, entre eles dois aqui, obviamente, Washington e Flórida também, Califórnia e Nova York, e por último, aqui. Então, isto aqui é o mapa de seções LDP. Cada 2 roteadores adjacentes precisa de seções LDP entre si, usando as interfaces loopback como origem e destino dessas seções. Legal? Então está aqui.
Aí você vai falar, Leonardo, mas está muito confuso, esse diagrama está muito poluído. Mas a ideia é essa, você entender como esses componentes são empilhados. Saber que tem que ter um L1, L2, o IP, o IGP, no caso o SPF, o LDP agora. Então é necessário você entender a complexidade também do projeto técnico. Vamos lá puxar os roteadores aqui. Vamos para a Flórida primeiro. Quais são as interfaces que rodam o MPLS? Note o seguinte, a Gigabit 1, Gigabit 2 rodam LDP. Tá? Estão operacionais para esse protocolo. Quem são essas interfaces? Aqui, ó, a Gigabit 1 e a Gigabit 2. Então, o protocolo LDP ele flui por aqui. De fato, os PDUs fluem por aqui. Então, ele tem um mecanismo de descoberta de vizinhos que usa o protocolo UDP. Tá? Mais precisamente o endereço multicache de destino que representa todos os roteadores naquela subrede. Quando ele descobre o vizinho, consequentemente o endereço de transporte do vizinho, ele tenta fechar então a vizinhança pelas interfaces loopback. Então é exatamente isso que será demonstrado agora. Vamos olhar aqui primeiro na Flórida. Eu tenho as duas interfaces habilitadas no PE. Eu posso investigar o funcionamento das mensagens LDP por aqui. Então, nesse roteador, o router ID dele é esse aqui, que é o mesmo do SPF, que é o mesmo do BGP, que foi inspirado no endereço IP que eu defini na interface loopback 0 desse equipamento. As interfaces habilitadas são Gigabit 1 e Gigabit 2, LDP está habilitado, está transmitindo e recebendo pacotes LDP. Caso eu não estivesse observando pacotes LDP ali, por essa interface aqui não estaria mostrando qualquer coisa. Eu já sei, inclusive, que eu verifico um vizinho. Não quer dizer que eu tenho uma vizinhança com ele de fato, mas eu já enxergo o router P da Flórida aqui. Idem por essa outra interface, que é a Gigabit 2. Confirmemos então se eles são de fato vizinhos. O que ele vai falar para mim aqui? O peer, qual que é o ID LDP do peer? 10.255.16.1. Isso aqui é o router P da Flórida. O meu ID, que eu sou o router PE, nesse caso, é a final 2. Então, o maior router ID fecha a conexão na porta TCP/646 do router de menor router ID. Então, isso prova aqui. Porta 646 TCP do router P de Flórida, com a 10.255.16.2, que é esse PE aqui, né? Na porta de origem dinamicamente negociada aí 13.986. O tempo de vida da sessão, quantas mensagens foram enviadas e recebidas, quais são as interfaces, participantes, os endereços IP de origem dessas interfaces e outras informações aqui, de endereços vinculados atrás do vizinho, aquela coisa toda. Olhando aqui mais detalhadamente, vamos descobrir o seguinte: quais são as minhas tabelas, né? Quais são os labels que eu tenho na minha tabela de labels, que é minha lib. Vamos falar de plano de controle e plano de dados? Na minha lib, minha tabela de labels, eu tenho os seguintes labels aqui. O que o MPLS vai fazer? Cada rota IGP que eu possuir na minha tabela de roteamento, eu alocarei um valor de label e distribuirei este label esses labels para os meus vizinhos. Como o router PE só possui um único vizinho, que é o router P aqui, o que o PE vai fazer? Ele vai checar lá a sua tabela de rotas, a tua RIB. Exatamente o que ele vai olhar aqui na tabela de roteamento IP? Ele vai caçar cada rota IGP. O que é rota IGP, Leonardo? Rota conectada, estática, RIP, OSPF, ISIS, IGRP. São rotas do tipo IGP. E BGP? Não, o LDP ele não vai alocar labels para prefixos BGP. Legal? Então, para cada um desses prefixos que eu tenho aqui dentro, eu vou alocar, né, um label, chamo na lib aqui, Label Information Base. Vou alocar um label aqui.
e vou, sem que o router P tenha me solicitado qualquer coisa a respeito, eu vou simplesmente anunciar isso para ele. Por isso que é unsolicited, são coisas do MPLS, unsolicited e liberal label retention, coisas que eu expliquei bem na live que tivemos aqui de MPLS para leigos, desvendando o MPLS para leigos. Então, se tem dúvida com relação ao funcionamento disso, dá uma olhada nessa live que ele explica essas miudezas todas. Legal? Ele faz isso naturalmente para cada prefixo GP, só que no meu projeto não. O que eu estou interessado de verdade? Sendo bem honesto para vocês aqui, somente nos endereços IP das loopbacks. Eu só preciso de label de fato referente às loopbacks. Aí os demais links, /30, assim, assado, não estou interessado e não quero. Eu não vou configurar o meu ambiente para produzir labels referentes às loopbacks, que eu estou circulando aqui agora. Não quero fazer isso. Aliás, eu não quero fazer a alocação e distribuição de labels de qualquer coisa que não seja mesmo loopback. Pronto, corrigindo aqui minha fala. Só vou gerar labels, alocar labels e distribuir labels referentes aos prefixos /32 das minhas interfaces loopback, que começa com 10.255, blá blá blá. O resto eu não estou interessado em gerar, alocar ou distribuir labels. Então, para que isso aconteça, eu preciso de configurações adicionais. Vamos lá, primeiro vamos confirmar minha lib aqui. Como é de se notar, eu tenho que, para cada rota /32, que corresponde a 10.255, que sabemos que são loopbacks, eu tenho um label local. 10.255, 16.1/32, tenho local binding. 10.255, 16.2, que inclusive ele mesmo, local binding. 10.255, 17.1, local binding. Isso que eu vou fazer. E vou distribuir para meus vizinhos. No caso, só tem uma vizinhança que é o P da Flórida, eu vou distribuir aquilo para ele. Assim como o P da Flórida, de forma completamente independente, vai alocar valores de label para esses mesmos prefixos e vai anunciar para mim. Eu vou manter todos os labels que eu receber dos meus vizinhos, além dos meus próprios labels, para cada FEC, né, Forwarding Equivalence Class, eu vou manter isso na minha lib a título de retenção liberal de labels. E está provado aqui. Eu tenho, por exemplo, algum label referente a essa rede /30 aqui? Não. E com relação a essa aqui, eu tenho algum label? Também não. E aqui, eu tenho algum label? Também não. Eu só gero labels e distribuo labels para o referente, os /32 das loopbacks. Eu posso ir até agora aqui no P da Flórida e olhar isso aqui. Show MPLS, LDP, Binding, mesma coisa. Aí tem uma diferença, tá? As FECs são as mesmas, os mesmos endereços IGP, os quais eu estou interessado em alocar e distribuir labels, isso não muda. O router P de Flórida, ele produziu o seu local binding de acordo, isso não mudou também, continua aqui, desculpa, local binding aqui, local binding. Só que ele tem mais vizinhos. Então, por exemplo, referente a 10.255.17.1/32, ele gerou label de 16.001 e recebeu de vizinhos o seguinte: do P de Califórnia, o label número 3, implicit null, o P de Washington, 18.000, o P de Nova York, 19.002 e o PE de Flórida, valor 16.002. Então ele tem 4 vizinhos, tá? Normal isso aí. Como é que eu garanto que, por exemplo, eu faça com que os roteadores só aloquem labels referentes às loopbacks? Pois em Cisco o padrão é, tudo que for rota IGP aloca o label e distribui o label também. Eu faço uma configuração especial, que ela é basicamente aqui em cima. Primeiras interfaces que participam do meu MPLS, legal, estão aqui. 2, eu tenho um comando lá debaixo da família de endereços IPv4, label local alocar para, aí eu tenho uma CL aqui. E também eu tenho advertise, que invoca a mesma CL. O que essa CL faz exatamente? Ela tem um termo apenas. Lembrando que uma CL tem um deny implícito, certo? Então o que ele é? Tudo que for 10.255, não importa o resto, I don't care,
eu vou alocar e distribuir labels. Porque eu aloco com base nos parâmetros dessa CL e distribuo também com base nessa CL, que são duas ações independentes. Uma é alocar um label para uma rota IGP, a outra é você distribuir um label referente a uma rota IGP. Eu estou associando as duas ações nesta mesma CL, então eu só aloco labels 10.255, não importa o resto, que no meu projeto sabemos que são rotas referentes às interfaces loopback, que é o que eu quero produzir para o meu projeto aqui, e eu anuncio para os meus vizinhos LDP apenas essas mesmas instruções. Só vou anunciar labels que sejam referentes às FAQs que correspondem às rotas /32 que são referentes às interfaces loopback. É isso que eu fiz. Isso existe em todos os roteadores do meu backbone. Em todos eles, inclusive nos TRs. Vamos lá, espera ali. A boa vontade dele mostrar o print aqui. Isso que dá ambiente virtualizado. Então, MPLS, LDP Label, aí eu allocate Global Host Router. Posso ter mudado isso aqui, posso até mudar. Né? E anunciar apenas para LDP ACL, que é a mesma padrão de ACL aqui, 10.255. Bem que isso dá para fazer uma coisa diferente aqui. MPLS, LDP, Label. Isso vai muito de software para software, tá? Allocate Global. Aí aqui, ó, eu posso usar uma prefix list ao invés de uma CL, ou apenas /32. Como eu só tenho /32 na loopback, estou tranquilo, tá? Então não preciso mexer aqui não. Pois bem, então está aqui minhas interfaces habilitadas para o LDP, as minhas mensagens de LDP sendo identificadas nas portas onde eu fiz, onde habilitei o protocolo, a minha lib, desculpa, bindings aqui, minha label information base, e ultimamente minha forwarding table, tanto de LFIB, que é a FIB de labels, a Label Forwarding Information Base, quanto a minha FIB de dado, especificamente mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, um prefixo remoto. Vamos pegar 10, vamos dar um exemplo aqui, 10.255.19.2. Aqui, ó. Se o pacote recebido nesse equipamento for IP sem label, ele sabe que o next hop são dois next hops, ou seja, duas rotas de custos iguais por duas interfaces, e ele faz uma operação de push, ele empurra um label no pacote. Se ele receber um label, por outro lado, com um valor de 16.002, ele sabe basicamente que operação ele tem que fazer. Aqui nesse caso seria um swap. Então as minhas estruturas estão ok, meu MPLS está funcionando. Tá? Meu MPLS nesse equipamento aqui é uma configuração muito simples. Tá? Eu configurei meu router ID para ser o que tiver sido definido na minha loopback 0 de forma incondicional. Eu configurei meu MPLS para alocar labels apenas para prefixos /32 e eu configurei para ele anunciar labels apenas conforme ditado pela CL, chamada LDP_ACL. E essa ACL dita o seguinte: só distribui labels referentes a esses prefixos aqui, que são rotas das minhas interfaces loopback. O que mais? Eu habilitei o SPF o MPLS nas interfaces. Então, no Gigabit 1 aqui, está aqui o MPLS-P. E na Gigabit 2 também, MPLS-P. E fiz uma customização aqui que não é mandatória, assim, eu não uso muito, para falar a verdade. Mas eu mandei gerar uma faixa para alocação de labels. Para que isso? Para ficar didático. Todo label que for gerado a partir de um determinado roteador aqui no meu projeto, se for 16.000 a 16.909, eu sei que é um label referente a Brasília. Entendeu? Se eu for, por exemplo, na Califórnia, aqui já é um pouco diferente, ó, customização, é 17.000 a 17.999. Se eu for em Washington, é 18.000. É para facilitar, na hora de eu fazer um troubleshooting com vocês aqui, eu fazer uma demonstração do encaminhamento de pacotes e notarmos a troca de label ou as trocas de labels. Só de olhar o valor do label sabemos para onde o pacote está indo. Foi por essa razão. Isso aqui não é uma coisa mandatória no projeto, mas aqui obedece um tanto de boas práticas. A única boa prática que eu não estou fazendo aqui nesse laboratório é a parte de autenticação.
por exemplo, autenticação do protocolo de roteamento OSPF, ou seja, autenticar a área e permitir com que vizinhos virem adjacentes apenas se eles autenticarem, o mesmo para o LDP. Eu poderia investir um pouquinho nessa parte de segurança, talvez eu faça isso para o final. Mas por hora está aqui o meu LDP, extremamente funcional aqui, tá? com relação a configurações. Ah, Léo, e o IGP-Sync, vale a pena? LDP e IGP-Sync? Vale e não vale, porque na verdade nos meus PEs não valeria a pena, pelo fato de eu ter que definir VPN de camada 2 e a TOM não é compatível com o LDP e IGP-Sync. Por isso que eu não tenho configurado. Ah, por que você não faz no P também? Não, eu prefiro trabalhar com FRR. Entendeu? E não fazer interação de FRR com LDP e IGP-Sync. Então cada projeto é um projeto diferente. Tá? O que nós temos aqui é uma configuração boa. Não, talvez não seja das melhores, mas é uma configuração boa, uma configuração razoável do meu MPLS, tanto nos roteadores P, quanto nesse caso aqui, que eu estou digitando agora, os meus roteadores PE. Vou esperar ali mostrar o print aqui. Tá aí. Tá legal? Tá aí a minha configuração. Em termos de verificação, o que nós temos que verificar aqui? Bom, olhamos as rotas OSPF, tá? Todas as rotas OSPF aqui que nós precisamos, ou seja, todas as rotas das interfaces P para P e das interfaces P para PE e ultimamente das interfaces loopback. Também olhamos o que? As interfaces conectadas, vou dar um show IP routes connected, mas apenas obviamente as portas 1 e 2. E na sequência, o que nós olhamos aqui? Se nós temos os labels certinhos, tá? Bindings. A gente pode contar, eu só estou interessado em labels das loopbacks. Então 16.1, P da Flórida, 16.2, P da Flórida, 17.1, P da Califórnia, 17.2, P da Califórnia, Washington, Washington, Nova York e Nova York. É só isso. Então em todos os meus roteadores eu tenho que enxergar os labels direitinho. Posso ir no P da Califórnia e confirmar. Tá? Tem que ter as mesmas aqui, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2. É isso que eu tenho que ver. Então tem que ter vizinhanças LDP entre todos os roteadores. Tá? Qualquer router que eu for, em Washington, por exemplo, eu vou ter que ter quantos vizinhos eu tenho em Washington? Nesse P, eu tenho Nova York, né? Flórida, Califórnia e o PE de Washington. Tem que ter 4 vizinhos aqui. Será que eu tenho 4 vizinhos? Então aqui, ó, Nova York, Califórnia, Flórida e ultimamente o PE de Washington. 4 vizinhos. Então em cada roteador que eu inspecionar a configuração e tal, eu vou ter a mesma coisa. Muda apenas o router ID. A configuração MPLS do meu backbone todo é quase idêntica para todos os routers. Mudam apenas o router ID e a faixa de labels que eu quero usar para fazer as alocações. Só isso. O resto é igual. Igual aqui e obviamente igual aqui. Tá? Checar as interfaces MPLS, checar a troca de mensagem com esses 4 vizinhos aqui. Tá? O que mais? Pelas 5 interfaces, obviamente. Checar as minhas vizinhanças que eu acabei de ver. E ultimamente os meus labels. Tá? É isso que eu preciso ver. Eu estou alocando os valores nas faixas que eu solicitei para que isso acontecesse. Então, né, a priori, meu MPLS está bom. Na sequência, no próximo clipe, eu farei os testes necessários para demonstrar isso funcionando. Vamos lá? Dessa vez acompanharemos o funcionamento dessa rede MPLS. Vou deixar a topologia bagunçada porque eu precisarei dela sim na sequência do vídeo. Mas olharemos aqui o seguinte, o nosso roteador PE, principalmente aqui nesse caso, o PE de Nova York. Nesse roteador, o que eu quero fazer? Farei um teste de conectividade para um endereço IP, por exemplo, 10.0.16.2. Vamos fazer um teste de conectividade muito simples, ou seja, partindo daqui ou daqui por cima, não vai fazer diferença, já que são 2 rotas de custos iguais, nós partiremos daqui com destino a esse prefixo.
E vamos ver o que vai acontecer. Bom, chegando aqui primeiro no PE de Nova York, mais precisamente vamos olhar o seguinte. Eu quero me comunicar com 10.0.16.2. Quais rotas eu possuo para lá? Note o seguinte, nós temos duas rotas OSPF de custos iguais. Mecanismo de load sharing. A rota para esse prefixo específico aqui é a 10.0.16.0/30, é a mais específica, na verdade, para falar com esse IP. É uma rota OSPF do processo 1, distância administrativa número 110, está aqui a métrica 300. Então eu já sei que percorre 3 links, porque as minhas interfaces gigabit, cada qual tem custo de 100 na minha rede. É uma rota inter-área, ou seja, está em outra área do que o PE de Nova York. E nós sabemos que o PE de Nova York está na área 19, tem que cruzar a área 0 para chegar até a área 16, onde está a cidade, lá o estado da Flórida, no caso, o estado da Flórida. Então está aqui duas rotas de custos iguais. Só que os roteadores eles não roteiam, na verdade, com base na tabela de roteamento, ou melhor, não encaminham pacotes para serem inspecionados ou verificados na tabela de roteamento. Na prática, isso ocorre no plano de dados de uma estrutura dedicada chamada FIB, com adjacências pré-computadas, a Forward Information Base, juntamente com a Adjacency Table, que é a tabela de adjacências da arquitetura Ceph. Então olhamos por aqui, na verdade, a 10.0.16.2. Então, quando o pacote é verificado na FIB, ele vai ter esse endereço aqui. Tá? Que a rota mais específica é 10.0.16.0/30, são duas rotas de custos iguais. Porque a FIB ela não mantém dados desnecessários. A rota é OSPF, custa 300, a FIB não quer saber disso. Ou ela é uma M-Tree, ou uma Tree Bitmap, ou uma TCAM, uma estrutura dessa bem especializada, hospedada num silício, uma NPU. Então é na FIB que a gente faz, que essas decisões são tomadas de determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. Eu posso até fazer um teste. Qual rota exatamente eu pegaria de 10.0.19.2 para 10.0.16.2? Ele vai escolher uma das duas rotas de custos iguais, ou seja, uma das duas interfaces será escolhida, e vai falar esse IP de origem para esse IP de destino, fazendo lá o meu hashing e tudo mais. A adjacência de saída IP será pela porta de gigabit Ethernet 1. E o neighbor, o next hop, será o 10.0.19.1, que nós sabemos que é o P de Nova York. Então, daqui para cá, o pacote ele terá um Ether Type lá no cabeçalho Ethernet, é um payload, chamamos de quadro Ethernet, né? Lá no cabeçalho Ethernet vai estar 0.800. Isso significa que o protocolo de camada superior que o Ethernet está transportando é o IPv4. Isso basicamente indica para o router P o seguinte: inspecione este pacote na FIB. Ele vai olhar na FIB. O que todo roteador faz quando recebe um pacote IP e tem que olhar na FIB? Determinar caminhos e encaminhar o pacote, escrevendo as instruções de cabeçalhos, por exemplo, modificação do TTL no cabeçalho IP e reescrita de um novo cabeçalho L2 e a efetiva transmissão daquele payload pela interface de saída. Então vamos lá no P de Nova York olhar isso aqui. Basicamente ele vai olhar na FIB também, 10.0.16.2. Posso botar até detail aqui, para mostrar mais coisinhas para a gente. Bom, para falar com este prefixo, a rota mais específica é 10.0.16.0/30. Vai falar um monte de coisa a respeito daquilo ali. Aqui a arquitetura do XR, eu posso até numa outra ocasião passar informações sobre esses dados aqui. É uma adjacência local, via 10.0.0.5. Eu sei que é via o P de Flórida, tá legal? Via P de Flórida, pela interface gigabit 0/0/0/1. É uma adjacência local, ou seja, está diretamente conectado, tá? E está aqui, beleza? Posso até colocar o seguinte, se vier um pacote como IP de origem 10.0.19.2, que é o PE de Nova York, para 10.0, só tem uma rota, ele só vai escolher essa interface, mas só para dar um exemplo aqui também, tá? Ver que ele manda por essa interface normalmente aqui, que é a gigabit 001, ou seja, ele vai mandar por aqui.
Legal? Só que o pacote ele é IP. Então o roteador, roteadores IP estão interessados nas funções de roteamento IP apenas no endereço IP de destino. Então, quando o pacote chegar lá no router IP da Flórida, qual que vai ser o header type dele? Vai ser 0800 aqui. O que significa que é um pacote transportando, um quadro Ethernet transportando um pacote IPv4. Onde é que esse cara vai olhar? Na FIB também. O que todo router faz com esse pacote? Determina caminhos, encaminha o pacote, obviamente. Vamos lá para o P da Flórida. Olhar isso com mais detalhes. Onde é que ele vai olhar mesmo? Na FIB. 10.0.16.2. Ou seja, ele vai mandar para falar com 10.0.16.2. É uma rota que está diretamente na interface gigabit 003 dele aqui. 0/0/0, 0/0/0/3. Que é uma adjacência local. E essa adjacência local está até aqui pela gigabit 003. Todas as instruções, risco e cabeçalhos estão aqui dentro. Beleza? E manda para lá o pacote. Ele sabe que tem que mandar para cá. Legal? Sim, coisa bem básica. Eu não estou nem entrando em detalhes na parte básica também, não. Estou só fazendo uma revisão. Então aqui o pacote também vai ser IPv4. Quando chegar ultimamente aqui nesse equipamento, ele sabe que é uma entrega local, que é para ele aqui. Tudo bem? Então está aqui a revisão do encaminhamento do pacote na questão do IP. O que olharemos agora é o seguinte, vamos inverter aqui algumas coisas, ou trocar algumas coisas. Por exemplo, vamos fazer com que o P de Nova York agora se comunique com este endereço IP de loopback. Vamos fazer isso? Bora lá. Deixa eu primeiro apagar aqui embaixo também. Uma sujeirinha aqui. Vamos lá, então eu vou fazer ele pingar isso aqui. Indo lá para o PE de Nova York, vamos olhar o seguinte, eu quero me comunicar com 10.255.16.2. Deixa eu IP route, desculpa, aqui que é iOS comum. São duas rotas OSPF de custos iguais, sem nenhum mistério aqui. Só que nós sabemos que não encaminhamos tráfego consultando o pacote por interrupções de software numa CPU. Ou seja, não olhamos o pacote, não verificamos o pacote na tabela de roteamento, e sim aonde? Na FIB. Vamos olhar a FIB então. E entender o seguinte, 10.255.16.2. Aqui nós temos uma diferença. Quando eu tentei falar com 10.0.16.2, que é uma interface é um endereço IP de uma interface ponto a ponto, ele me indicou certinho as vizinhanças e tudo mais. Só que aqui, além de ele ter feito isso, ele revela uma coisa a mais, que eu tenho que colocar um valor de label. Que coincidentemente é um valor mesmo que eu produzi localmente, mas isso aqui é uma coincidência. Esse valor de label quem forneceu foi o router P de Nova York, porque ele é next hop para aquele destino, de acordo com a minha tabela de roteamento. Você vê que ele é next hop, está aqui marcado. E eu tenho uma vizinhança LDP com ele, a minha interface está habilitada para MPLS e ele é next hop para aquele destino. E ele alocou um valor de label para mim. Então ele está mandando eu colocar um label de valor 19.5. Então essa é a primeira diferença. Eu estou consultando o pacote na FIB, ele localizou o prefixo que melhor atende, é um /32, via o router P de Nova York por dois caminhos possíveis, mas quando encaminhando o pacote para esse destino, eu tenho que colocar esse valor de label, ou seja, aqui já começa o push. Então daqui para cá, o header type já vai passar a ser o quê? Com o MPLS, ou seja, não é mais um cabeçalho IP logo atrás do cabeçalho L2. Ops. Falei L2, escrevi um 2 ali. Ou seja, aqui eu vou ter um label. E o label tem um valor de 19.005. Aqui, ó, 19.005. Vamos olhar minha tabela de labels rapidinho? Entender algumas coisinhas aqui. Com quem quero me comunicar? Está aqui. Eu poderia até fazer uma coisa mais óbvia. 10.255.16.2. E colocar um details aqui. Pronto. Então,
consultar minha lib especificamente sobre esse prefixo aqui, barra 32. Ele vai falar o seguinte, que eu aloquei 19.005, mas que coincidentemente o meu vizinho, Remote Binding, também alocou o label de mesmo valor. Parece ser o mesmo label, na verdade não é. O valor é idêntico, mas é um label diferente, tá? Tá aqui, o meu vizinho, só tem uma vizinhança, lembrando que ele só tem uma única vizinhança LDP. Tá? Então o vizinho dele mandou isso aqui, ó, 10.255.19.1. A questão é, o roteador P de Nova York, em termos de tabela de roteamento, ele é next hop. Então toda vez que o PE de Nova York for mandar tráfego para aquele P de destino, não tem outro caminho na rede que não seja passar pelo router de Nova York, o backbone. Por ele ser um next hop e por essas interfaces estarem habilitadas no MPLS e pelo next hop via LDP ter fornecido um valor de label para aquela FAQ, ou seja, coloque o label 19.005, todo pacote que você mandar para mim, um destino, né, aquela rede. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, exatamente isso. Eu vou colocar o label do valor 19.005. E o pacote vai chegar aqui no router P de Nova York com esse EtherType no cabeçalho internet. O que o router P vai fazer? Ele vai olhar a FIB? Não, porque a FIB é onde olhamos apenas quando formos consultar instruções de cabeçalhos IP. Não será o caso aqui, porque o pacote contém um label. Isso está definido pelo EtherType. Onde que eu vou olhar então? Na LFIB. Aí sim, é onde eu vou olhar. Chegando aqui no router P de Nova York, show MPLS forwarding. Aqui é como nós verificamos a LFIB. Posso botar o valor do label, a FAQ, mas vamos botar ele direto aqui tudo para você ver. Bom, se ele receber um label de valor 19.005, ele vai fazer um swap para 16.000 e vai encaminhar pela porta gigabit 001. Legal? Que esse é o next hop, que é o P de Flórida. Então aqui no primeiro momento eu tenho uma operação de, vou apagar aqui um pouquinho, aqui ocorre um push. Aqui eu empurrei um label pacote. Push. Já nessa operação de rotear por aqui, tá, eu fiz um swap, eu troquei o valor de label. Legal. Basicamente para qual valor? Bom, ele falou que para mim aqui, se eu entregar com 19.005, eu troco por 16.000. Então ele botou um label agora de 16.000. Ele trocou 19.005 por 16.000. Lembrando que o EtherType continua sendo 8847. Então o pacote continua contendo um label. Ele é o único label do payload. Tá? Ele fez isso aqui. Quando chegar no roteador P aqui da Flórida, o que ele vai fazer? Como o pacote contém um label, ele é obrigado a olhar na LFIB e não na FIB, certo? Vamos lá no P da Flórida, vamos olhar especificamente a forwarding table e vamos ver o seguinte, se vier um pacote com label 16.000, faz o pop, tira o label do pacote. Seja por essa interface 4 ou pela interface 3, a ação é pop. Por que ele é pop? Porque ele é o penúltimo salto até esse destino, que é a loopback aqui desse roteador, certo? Como ele é o penúltimo salto, o último salto faz o que exatamente? Vamos apagar aqui. Como ele é o último salto, ele já anuncia via LDP uma instrução, que é o label número 3. Esse label ele não é imposto no pacote, ele é apenas para informar o penúltimo salto, que é para tirar o outer label, fazer o pop do outer label. Se você tiver uma pilha de labels, ele só vai tirar o label de cima, ele vai preservar os de baixo. Aqui é uma instrução de pop, basicamente. Tá? Ele está mandando o penúltimo salto fazer o pop. É o que nós chamamos de PHP, que é habilitado por padrão, mas amplamente configurável, projeto a projeto, caso a caso. Então a ideia é o quê? Daqui para cá, o roteador P de Nova York, ele mandar o cabeçalho P, sem, o payload sem o label. Vai ser o L2, a Ethernet, e o cabeçalho P aqui. E o resto, por exemplo, L4 a L7 aqui, L7 e L4.
Esse é o payload esperado nesse sentido aqui que eu estou desenhando agora. IP, L2, IP, L4 e por último o L7. E o EtherType volta a ser, né, IPv4. Legal? Para que existe o PHP? Ele fez um POP aqui, né? Tá, PHP. É uma ação de POP. Né? POP. POP. Para que isso? Para diminuir a quantidade, para diminuir a quantidade de consultas que seriam exigidas no último salto. Porque o último salto, como ele é o último salto efetivamente do mínimo em PLS, ele teria que fazer uma consulta na LFIB para determinar que a adjacência de saída não tem label, ele teria que tirar o label do pacote e depois olhar na FIB para ver o que fazer para ele, para onde encaminhar o pacote. Mesmo que seja para descobrir que o destino era ele mesmo. Então ele teria que olhar duas vezes, uma na LFIB e a outra na FIB. Para diminuir esse desperdício de tempo, ele já instrui o penúltimo salto, faz o seguinte: para mandar pacotes para essa FAQ aqui, que é o meu endereço IP de loopback, que é o último salto dessa transmissão pretendida, já faz o POP, me entrega o IP puro aqui. IP puro que eu falo, o cabeçalho IP, é um payload sem conter labels. Basicamente isso. Isso é o PHP. Então quando eu chegar no último salto, pode vir aqui, você vê que ele, inclusive, ó, só para ter uma ideia, olhando os labels aqui, você vai ver o que? Para esta FAQ aqui, ele alocou o implicit null e anunciou aquilo para o P da Flórida. Por isso que o P da Flórida sabe que tem que fazer POP para aquela FAQ. E, obviamente, ele vai olhar aqui, né? 255... Ou seja, ele sabe que é local, é uma entrega local, receber na sua loopback. Basicamente isso que ele sabe. O que aconteceu aqui? Apagar um pouco da poeirada toda. Aconteceu uma coisa muito interessante. Dois roteadores não tiveram que fazer qualquer consulta sobre o cabeçalho IP. Estes foram o roteador de Nova York e esse aqui da Flórida. Esses dois equipamentos trabalharam apenas com labels. Isso é muito interessante no ponto de vista do projeto que a gente quer conceber. Queremos o quê? Um backbone completamente contendo rotas apenas do próprio backbone, nenhuma rota externa, obviamente no core, e que todas as decisões com relação a encaminhamento de pacotes não observem o uso do cabeçalho IP, que eu trabalhe apenas com labels. Isso é promover uma camada de abstração em termos de conhecimento das redes IP que eu preciso para viabilizar os meus projetos, principalmente na parte do L3GPN, entre outras coisas. Tá? O meu core isento de BGP é outro exemplo clássico aqui. Então está explicado, né? Eu fiz uma demonstração muito simples. Para ficar até mais interessante, eu vou fazer uma coisa legal aqui. Tá? Eu vou matar essa interface, vou derrubar essa interface. Tá? E vou derrubar também esta interface aqui. Basicamente vou vir aqui na Gigabit 1 e na Gigabit 2 e vou chutar esses caras. Vamos lá. Gigabit 1 e 2. Gigabit 001, shut. E a 2, shut. Vou comitar aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos verificar o mesmo destino, ou seja, eu quero que Nova York se comunique com a Flórida aqui, nesse IP para esse IP. Só que eu sei que esse link está fora e esse link aqui está fora também. Qual caminho que vai... Quais caminhos estarão viáveis aqui? Vamos lá. Via Washington, que mandaria para a Califórnia, que por sua vez mandaria aqui para Nova York, certo? É o único caminho sobrando aqui, o único caminho restante. Façamos a verificação nesse caso, então, de Control Plane e Data Plane. Indo lá no PE de Nova York, vamos olhar as rotas. Quero me comunicar com 10, 255, 16, 2. Duas rotas OSPF de custos iguais.
Mas note que a distância mudou um pouco, ó, 401. E um aumento aí de, né, são 4 links de 1 GB mais uma interface loopback. Já sei de cabeça isso aqui, tá? Legal? Mas só que nós sabemos que os roteadores não encaminham pacote com base... tem exceções à regra, pacotes fragmentados, pacotes com opções especiais no cabeçalho IP, e tem outras exceções à regra, onde você tem que olhar realmente por software. Mas pacotes em trânsito, em 99% dos pacotes em trânsito, são encaminhados por mecanismos de hardware, ou seja, na FIB 10.255.16.2. Vamos olhar aqui. Ops, show IPsef 10.255.16.2. Bom, o que ele fala? Para mandar pacote para esse IP de destino, está aqui o prefixo mais específico na FIB, são 2 next hops simultâneos aqui, né? Coloca o label valor 19.5. Tá? Pode até fazer uma coisa mais bacana. Tá? E se eu fizer um 10.255.16.1, aliás, vou fazer uma coisa aqui legal. 10.255.19.2 para 10.255.16.2. Ele vai escolher, né, das duas portas, uma delas. Tá? Então, dessa origem para esse destino, coloque esse label de valor 19.5, que foi o P de Nova York que mandou ele colocar, e encaminha pela Gigabit 1. Então ele já vai fazer o quê? Daqui para cá, ele coloca um label de valor 19.005. Isso é uma operação push. Ele coloca um label no pacote. Mas o PE de Nova York, ele teve que olhar a FIB. Legal? Porque um pacote veio para cá, por exemplo, assim, num teste hipotético, com esse destino. Ou ele mesmo está gerando aquele tráfego IP. Quando o pacote chegar aqui nesse roteador P de Nova York, ele não vai olhar a FIB, porque o pacote contém label. Ele vai olhar onde? Na LFIB. Tá? Vamos lá no P de Nova York. Vamos olhar então a LFIB. Show MPLS Forwarding. O que ele vai falar? Bom, se vier um pacote com label 19.5, faça um swap deste valor para 17.001. Ele vai reescrever o Shin Header, substituindo esse valor de label, que são 20 bits aqui, por esse valor aqui. E encaminhe pela porta 2. Ou seja, ele vai mandar por aqui. Eu estava imaginando que ele fosse pegar essa rota aqui, né? Ou melhor, que ele fosse pegar essa aqui. Acabou que ele achou uma rota melhor, né? Que ele veio para cá e daqui para cá. Tudo bem, não tem problema. Vamos seguir esse caminho aqui. Então ele pegou lá o label de valor 19.005 para 17.001. 17.001. Essa operação aqui foi de troca de label. É um swap. Então a gente pode até escrever aqui, ó, swap. Legal. E mandou lá pela Gigabit 2, sem problema. Chegando aqui, ele também não vai olhar a cabeçalho IP, porque o pacote contém um label. Então vai olhar na LFIB dele. Só que antes de ir para a LFIB, vamos ver, por que ele botou 17.001? Show route 10.255.16.2. A rota de menu, só tem uma, na verdade, de todas as opções possíveis para esse destino. A melhor opção foi via Gigabit 2, que é a rota de menor custo, certo? Via quem? Via Gigabit 0/0/0/2. Moral da história, o P da Califórnia, ele é next hop para chegar até aqui, next hop para chegar até aqui. Mas só que o P de Nova York tem vizinhanças LDP com esse cara ainda, entendeu? E com esse cara, por que ele não usou o label desse cara aqui e usou o label do de baixo? Porque o de cima não é next hop, não é a rota de menor custo. Ele mantém essa informação na lib. Você vê aqui, ele mantém a informação na lib. 18.1, o label foi 18.003. Mas por que ele não usou 18.003?
que ele não encaminhou pacotes para esse cara. Ele encaminhou para esse cara, que ele é o next hop conforme a tabela de roteamento. E o label é de valor 17.000, é isso? 17.001, 17.000. 17, não, aqui, ó, 17.001. Acabei de errar. Acerto. Tá? Então tem uma vizinhança com PE de Nova York. Mas PE de Nova York não é next hop para essa rede. Muito pelo contrário, está no sentido oposto. Aqui ele é factível, mas na tabela de roteamento, no momento, ele não é next hop. Quem é quem? Esse cara da Califórnia, que mandou colocar o label 17.001. Por isso que eu estou colocando o label 17.001. Tá? Na verdade, como eu recebi um label de valor 19.005, vindo do PE de Nova York, eu vou trocar isso, swap, para 17.001 e mando pela Gigabit 002. Eu vou mandar o pacote para cá. Quando eu chegar aqui dentro, ele não vai olhar a FIB também. Ele vai olhar onde? A LFIB, tabela de labels, lá no dataplane, tá? Que não é software, é hardware. Ele vai chegar lá, no nosso Califórnia aqui. Se chegar a 17.001, troca por 16.000 e manda pela Gigabit 0/0/0/0. Ou seja, manda para cá. Só que com o label de 16.000. Mas lembrando que o P da Califórnia, ele tem vizinhança com o P de Washington e com o próprio P de Nova York, nesse momento. Além dessa com o PE de Washington, PE da Califórnia. Mas ele está usando o label 16.000 por quê? Porque o label 16.000 foi fornecido pelo next hop daquela rota. Então ele vai sempre colocar o label fornecido pelo next hop conforme a tabela IGP. Ele mandou o label de valor 16.000 no pacote. Fez um outro o quê? Swap. Uma outra troca aqui. Ops. Swap. Quando o pacote chegar no P de Flórida aqui, no P de Flórida, ele vai fazer o quê? Vai olhar na LFIB também. Vamos olhar na LFIB. Se chegar um pacote com o label de 16.000, como ele é o penúltimo salto, POP. Se for por essa porta, faça POP. E se for pela outra, faça POP do mesmo jeito. Por quê? Porque ele é o penúltimo salto. E por padrão, o PHP está habilitado. Certo? Por que o PHP está habilitado? Porque o último salto pegou essa FAQ aqui e via protocolo LDP mandou o label de número 3. Que não é para ser colocado no pacote, é só para instruir o penúltimo salto que um POP deve ser feito no outer label. É o implicit no. Tá? Daqui para cá ele manda IPv4, sem label. Tá? Ele tira o label do pacote. Quando chegar no último salto, o que ele vai fazer? Olhar o IP de destino. Ah, tá, tudo bem, você quer falar com quem? Na FIB, né? 10.255.16.2. Ih, que interessante, sou eu mesmo, tá aqui, ele é meu loopback. Entendeu? Então eu fiz uma revisão aqui desse negócio. Qual que é o lance bacana que estamos vendo aqui? Eu tenho 3 roteadores agora que não tiveram que operar com instruções de cabeçalho IP. Totalmente com labels. Logo, eles não precisam de rotas externas, por exemplo. Eles não precisam olhar o cabeçalho IP. Apenas operarem com base em instruções de labels. E se eu tivesse falhado, que interessante, se eu tivesse falhado, deixa eu apagar isso aqui, essa bagunça que já está bem bagunçado, se eu tivesse falhado, vou voltar aqui, pronto, se eu tivesse falhado essa porta e essa porta aqui, aí o caminho teria vindo, esse cara faria um push, daqui para cá teríamos tido um swap, daqui para cá outro swap, daqui para cá mais um swap, e daqui para cá, né, um pop, ou seja, push, swap aqui, push, né, swap e pop. Essas teriam sido as operações com labels no meu backbone aqui. Então, se você entendeu isso, você está pronto para lidar com o IPLS, porque
o conhecimento adequado desse procedimento é mandatório para você entender o funcionamento, por exemplo, de VPNs de camada 3, que é uma coisa que já trabalha com uma pilha de labels. Para você entender o funcionamento de uma pilha de labels, tem que entender essas operações básicas que são realizadas pelos roteadores MPLS. Espero que você tenha curtido. A partir do momento que você entendeu o funcionamento do encaminhamento de pacotes numa rede MPLS, na verdade, o plano de controle, a troca de rotas, as sessões LDP, a troca de labels entre os vizinhos LDP e a consequente programação dessas estruturas de dados na tabela lib, roteamento, fib e lfib, e você entendeu as operações com labels no backbone, você está pronto para evoluir e olhar funcionamento de coisas que rodam no topo do MPLS. No caso, VPN de camada 3, que será o nosso próximo tópico. Também falaremos ainda de VPN de camada 2, mas de forma bem simplificada por enquanto. Mas essas duas situações, o L3GPN e o L2GPN, dependem com que você entenda o funcionamento de uma rede MPLS. E foi isso que eu acabei de fazer aqui. No próximo vídeo falaremos, obviamente, da L3GPN, da construção das vizinhanças BGP, aquela coisa toda. Fique atento, se você curtiu, compartilhe, assine o canal, marque as notificações e nos vemos no próximo vídeo ou em outras lives. Um abraço.